No dia 13 de outubro, a Ucrânia lançou um dos maiores ataques da sua história contra a Crimeia. Em um instante crucial, alvos estratégicos relacionados a combustível e energia na península foram atingidos, não apenas destruindo um depósito, mas mergulhando toda a região em um caos profundo. O sistema operacional utilizado por equipes da segurança ucraniana visou uma instalação vital, e as imagens da destruição começaram a circular pelas redes sociais, mostrando a gravidade da situação. Relatos indicam que mais de 5 tanques de combustível foram danificados, causando explosões em estações de transformação de energia, que são peças-chave na rede elétrica que une a Crimeia ao território russo. Isso resultou em um apagão que deixou os habitantes temerosos e sem controle sobre o fornecimento de energia. Enquanto o fogo consumia tudo, essa destruição não era apenas física, mas psicológica, ameaçando a vida diária dos habitantes da península. Fontes reportam que a Ucrânia continuaria a atacar sistematicamente as capacidades militares e logísticas da Rússia, prejudicando sua eficiência em várias frentes, inclusive nas áreas temporariamente ocupadas. O ataque em questão não foi um evento isolado, foi a continuação de uma estratégia bem planejada para minar a capacidade russa de resposta. À medida que a noite caía, a agitação aumentava. O ataque alcançou a mesma instalação 2 vezes em menos de uma semana, revelando as falhas na defesa aérea russa. A crescente pergunta entre os cidadãos esboçava-se em suas mentes: por que nossos sistemas de defesa não conseguiram impedir mais danos? Por que a implementação dos avançados S-400 e S-500 não foi suficiente? Além disso, a ruptura em estas instalações críticas também comprometia a infraestrutura necessária para o fornecimento de energia na península, já que a Crimeia depende fortemente de suprimentos externos. Problemas de logística significavam que os caminhões que transportavam combustível tinham que esperar em longas filas para reabastecer, aumentando a incerteza e a sensação de medo à medida que o inverno se aproximava. O clima em Crimeia estava mudando, e o que antes parecia seguro agora se tornou um labirinto de incertezas. A reaparição de recipientes de combustível e a prontidão das empresas para usar geradores de diesel eram sinais claros de que a população se preparava para o que estava por vir. As consequências desse ataque eram só o começo de um drama que se desenrolaria à medida que as tensões aumentavam entre a Ucrânia e a Rússia. E enquanto a fumaça ainda pairava sobre as instalações queimadas, outro incêndio estourava em Odessa, atacado pela Rússia, mostrando que a guerra estava longe de acabar. Cada golpe ressoava profundamente em ambos os lados, afetando não apenas os fatores militares, mas também a vida cotidiana das pessoas. O equilíbrio entre segurança e sobrevivência tornava-se cada vez mais tênue, e o que estava em jogo parecia não ser apenas território, mas a própria essência da vida na região. No dia 9 de outubro, a Ucrânia lançou um dos maiores ataques da história contra a Crimeia. Em uma fração de segundo, explosões devastadoras destruíram não apenas um depósito, mas afetaram toda a península. Essa ofensiva mergulhou a região na escuridão e resultou em enormes danos às infraestruturas elétricas. As questões relacionadas à energia e ao abastecimento tornaram-se críticas. A posição estratégica de uma instalação em Feodosia, capaz de armazenar até 250 mil toneladas de combustível, ganhou destaque. A destruição de vários tanques não apenas causou um incêndio monstruoso, mas também imposições operacionais, complicando as operações adjacentes. O uso intenso de espuma e químicos para conter o fogo resultou em atrasos que poderiam se estender por dias, impactando diretamente as operações de transferência de combustível. Em um quadro já caótico, os caminhões-tanque enfrentavam longas filas devido ao aumento do tempo necessário para descarregar. Assim, a expectativa e o desconforto se tornaram palpáveis ao longo dos canos de abastecimento na península. Do lado elétrico, ataques a um nó de 220 kV e a uma estação de 330 kV geraram flutuações que afetaram a conexão entre a Crimeia e o território russo. A infraestrutura sofreu danos significativos, resultando em quedas frequentes de energia. Os problemas de estabilidade da rede se tornaram mais evidentes, especialmente durante picos de demanda noturna. O ponte de energia da península depende de fontes externas para equilibrar a produção e o consumo. Equipes técnicas estão a trabalhar no local. Mas a reposição de equipamentos pesados pode levar meses. A renovação dos transformadores de alta tensão exige um planejamento complexo, que envolve desde a produção até o transporte e acomissionamento. À medida que a situação se desenrolava, a incerteza pairava no ar. Os sussurros de
não conseguirei encontrar combustível amanhã, tornaram-se comuns. Assim, as ansiedades sobre a possibilidade de uma crise de combustível no inverno de 2025 começaram a circular. O que todos se perguntam é: essa é a nova realidade da Crimeia? Os ecos do passado reverberam em cada canto, enquanto o futuro parece cada vez mais turvo. E assim, a Crimeia se vê no centro de uma tempestade perfeita. O que acontecerá a seguir? As repercussões desse ataque continuarão a se espalhar, afetando não apenas a logística da península, mas também o equilíbrio de poder na região. Conforme a tensão cresce, a pergunta permanece: qual será o próximo movimento? Naquela noite devastadora, as agitações em Crimeia tomaram um rumo alarmante. O Ministério da Defesa da Rússia declarou que interceptou mais de 100 veículos aéreos não tripulados sobre seu território e áreas ocupadas. Desses, 40 estavam sobrevoando a península da Crimeia. Sergei Aksionov, indicado pelo Kremlin, confirmou que mais de 20 desses drones foram abatidos. No entanto, a realidade mostrava uma imagem completamente diferente. Redes sociais e canais locais exibiam cenas de um domo de fogo visível a quilômetros de distância. Enquanto alguns drones eram abatidos, outros atingiram seus alvos, revelando a fragilidade do sistema de defesa aérea russo. Essa não era a primeira vez que o terminal em Feodosia era atacado, havia ocorrido uma ofensiva semelhante apenas uma semana antes, em 6 de outubro. Isso levantou uma questão inquietante entre os moradores. Por que a defesa aérea russa falharia? Onde estavam os sistemas S-400, ou até mesmo os S-500? Embora os oficiais insistissem que os drones eram uma ameaça contida, a realidade técnica mostrava que nenhum sistema de defesa aérea poderia repelir ataques coordenados com múltiplas direções. Além disso, a destruição das instalações elétricas nessa mesma noite pode ter severamente prejudicado a rede de comando radar. As reivindicações da Rússia sobre abate de 20 drones apenas destacaram a vulnerabilidade dos tanques e transformadores que sobreviveram. O que isso significava para as operações futuras na península? A insegurança crescia e a preocupação se espalhava como um incêndio incontrolável. Os moradores se perguntavam se a próxima noite traria ainda mais caos e destruição. Poderiam as forças russas, sob pressão e incerteza, realmente manter o controle sobre a situação emergente em Crimeia? No início do ataque à Crimeia, um poderoso golpe foi desferido. A Ucrânia não estava apenas mirando em instalações estratégicas, havia um objetivo muito mais profundo. Em uma noite fatídica, um grupo de drones atacou, e as consequências foram devastadoras. Ao redor das 22 horas do dia 9 de outubro, explosões ecoaram por toda a península, desencadeando uma emergência de energia que levou horas para ser controlada. Com o fogo consumindo depósitos de combustível, o clima em Crimeia começou a mudar drasticamente. Você está preparado para o que está por vir? A realidade pós-ataque em Crimeia se transforma rapidamente em um pesadelo. Filas enormes se formaram em postos de gasolina, enquanto a venda de combustíveis foi restringida. Os transportadores, temerosos, revisaram seus planos de abastecimento, percebendo que o acesso ao combustível poderia ser drasticamente limitado. Imagens na mídia social mostram uma península mergulhada em um estado de alerta, com sinais visíveis de desespero e incerteza. Os motoristas que antes transitavam livremente agora se apressam para longe de áreas percebidas como vulneráveis. As autoridades tentaram conter o pânico, mas a ideia de não encontrar combustível pela manhã começou a se espalhar como um incêndio. O que faremos se a crise de combustível se concretizar? Esse tipo de preocupação já era previsto, pois estudos realizados meses antes previam uma escassez em 2025, devido à fragilidade do sistema de armazenamento da península. Hoje, essas previsões não são mais apenas suposições. Com 13 refinarias fora de operação, Crimeia se encontra em uma posição delicada, tornando-se um ponto crucial na guerra da Rússia, diminuindo sua capacidade de processamento de óleo. A capacidade de refino da Rússia despencou em 21% após esses ataques, provocando escassez de gasolina e um aumento na necessidade de importações. Essa situação vai muito além da península e impacta diretamente a economia de guerra russa. À medida que a situação se intensifica, você já se perguntou qual será o próximo passo decisivo a ser tomado? Com o aumento na pressão sobre a infraestrutura de petróleo, os engenheiros de defesa de ambos os lados estão se preparando para o que está por vir. Cada ataque agora é uma dança cuidadosa entre a estratégia e a sobrevivência.
Quando a poeira assentar, que novos desafios emergirão desse cenário em ebulição? Faça parte desta história e aguarde o que ainda está por ser revelado. Em outubro, a situação na Crimeia se tornou crítica. O comandante-em-chefe Alexander Sersky revelou que a capacidade de refino de petróleo da Rússia caiu em 21% devido aos ataques. Esse colapso resultou em escassez de gasolina, levando a um aumento das necessidades de importação em várias regiões. Nos últimos meses, fontes internacionais alertaram que, se os ataques continuassem, a Rússia poderia ser forçada a diminuir sua produção de petróleo. Relatos extensos indicaram que incêndios em refinarias e terminais estavam pressionando a economia de guerra do país. Essas informações não se limitam a instalações individuais, elas refletem uma cadeia de suprimentos inteira, evidenciando a conexão entre a economia de defesa e a logística petrolífera. O fechamento de um terminal na Crimeia não é um detalhe isolado, representa a perda de um nó crítico em um cenário já fragilizado. A dependência geográfica da península e das pontes torna essa perda ainda mais grave. Cada interrupção na conexão transforma a Crimeia em uma ilha ainda mais isolada. Na mesma noite de 13 de outubro, um incêndio eclodiu na costa oeste do Mar Negro. Ataques do exército russo na região de Odessa consumiram áreas extensas de armazéns civis, resultando em pelo menos uma pessoa ferida. A operadora de transmissão da Ucrânia, Ukranago, anunciou cortes emergenciais de energia em 7 regiões do leste e centro, atingindo consumidores industriais. O incêndio em Odessa, que consumiu mais de 5.000 metros quadrados, destruiu depósitos de tecidos e embalagens, danificando ainda mais as rotas logísticas da cidade. Essa situação ressalta a complexidade do acesso à energia na guerra. Enquanto Kiev e outras cidades tentam resistir a ondas incessantes de ataques aéreos, os centros de energia e combustível na Crimeia se tornam alvos frequentes de drones ucranianos. O apelo por suporte internacional se intensifica, e a alta representante da União Europeia para a Política Externa, Kaja Kallas, que visitou Kiev em 13 de outubro, discutiu segurança nos setores militar e energético. Ela também destacou o crescente risco de escalada, apontando para possíveis violações do espaço aéreo da UE e da OTAN. Esse tráfego diplomático conecta questões de segurança energética e aérea em uma única mesa, refletindo a gravidade da situação. Será que a península da Crimeia, outrora um bastião impenetrável, está se tornando um campo minado de vulnerabilidades? Em uma noite fatídica, em 9 de outubro, a Ucrânia lançou um dos ataques mais devastadores da história contra a Crimeia. Um bando de drones direcionava instalações de combustível e energia, provocando uma explosão que mergulhou a península inteira em escuridão total. O ar carregado com o cheiro acre de combustível queimado, o céu iluminado por chamas ferozes, enquanto o som de sirenes ecoava incessantemente pelos vilarejos apavorados. Milhões de litros de combustível ardiam, forçando evacuações e paralisando o dia a dia. Isso não foi só um golpe, foi um sinal claro de que a resistência ucraniana estava humilhando as defesas russas, expondo fendas que pareciam impossíveis. E, à medida que a poeira assentava, uma pergunta chocante ecoava: será que a Rússia conseguirá reconstruir antes que o próximo golpe venha? Espere para descobrir como esse ataque revela uma guerra de sombras, onde cada explosão expõe fraquezas que humilham os conquistadores. As conversas diplomáticas em Kiev, com a chegada da alta representante da União Europeia para Assuntos Exteriores, Kaja Kallas, em 13 de outubro, focaram questões militares e energéticas. Kallas alertou para o crescente risco de escalada devido a violações de espaço aéreo europeu e da OTAN, unindo energia e segurança aérea em uma mesma mesa de negociações. Esses encontros não são meros encontros, são batalhas verbais que amplificam a tensão, lembrando o toque frio do vento gelado que sopra sobre campos de batalha invisíveis. O som discreto de helicópteros aproximando-se se mistura ao assobio de diplomatas trocando segredos, enquanto a pressão aumenta como um nó apertado no peito. Esse tráfego diplomático é o prenúncio de conflitos maiores, onde o medo de reações em cadeia paira no ar, deixando-nos a questionar retoricamente: quem controlará os céus quando os drones já invadiram as discussões? A perturbação no terreno está se transformando em uma disfunção mais grave no ritmo militar, afetando treinamento e deslocamentos. A interrupção logística de combustível impacta diretamente as unidades motorizadas na península, com revisões forçadas nos planos de reabastecimento ao longo das linhas de Balaklava-Jankoy. Isso resulta em patrulhas limitadas e menos voos de treinamento, desacelerando o ritmo não apenas para forças terrestres, mas também navais.
Imagine o rugido decepcionado de motores forçados a parar, o cheiro pungente de óleo queimado misturado ao sal do mar, enquanto marinheiros sentem a aspereza das mãos calejadas apertando controles inativos. Em meados de setembro, conforme declaração da Marinha Ucraniana, um centro de comunicações russas da frota do Mar Negro próximo a Sebastopol foi alvejado, localizado na área da Base Experimental de Pesquisa 184, crucial para a gestão da frota naval. Relatórios abertos indicam que algumas baías de Sebastopol já não abrigam grandes navios de guerra, com fotografias mostrando retirada e ocultamento estratégico. Esses detalhes sugerem que táticas invisíveis no mar não garantem escapatória eterna. Quando o comando e controle na base sofrem pressão simultânea, a frota perde densidade. Não oficialmente, mas na prática. E a coordenação militar da península sente esse impacto, como um nó sufocante no coração das operações. Questão retórica. Quão vulnerável estará a próxima frota quando as sombras noturnas revelam buracos nas defesas? O lado econômico se estende de seguros marítimos e taxas de frete até bombas de combustível no varejo. Danos a terminais na Crimeia criam volatilidade inesperada em fluxos de remessa, forçando navios do Mar Negro e Azov a contabilizar prêmios de risco extras. Seguradoras e corretores incluem parâmetros de áreas atingidas em suas rotas, o que, embora pareça trivial, afeta taxas de fluxo e previsões de preço. Cada ferida na rede de refinarias da península reverbera por múltiplos setores, desde produtos petrolíferos até cargas pesadas e prateleiras de supermercados. Produtos atrasados se tornam caros, e consumidores sentem essa dor nas carteiras e no estômago vazio diante de estoques faltando. Visualizem o barulho irritante de motores de caminhões retumbando em filas intermináveis, o cheiro férreo de metal corroído ao sol, enquanto compradores tocam embalagens vazias com frustração tática. Reviravolta inesperada, essa pressão não é isolada, está humilhando o regime russo, forçando recusa em produção de petróleo que custam 21% da capacidade, anunciada pelo comandante ucraniano Alexandr SYRSKY em 11 de outubro. E no final de agosto, relatórios apontavam incêndios em refinarias criando pressão real na economia de guerra do país. Essa cadeia de incisões revela elos entre defesa econômica e logística petrolífera. Onde o fim de um terminal na Crimeia representa a perda de um nó crítico. A isolamento geográfico e dependência de pontes transformam cada perturbação em um exílio mais fundo, como areia escorrendo entre dedos desesperados. Cliffhanger. Mas e se a Ucrânia decidir atacar novamente, expondo mais fraquezas que ninguém ousava prever? A situação em Crimeia está se intensificando. O impacto dos danos às refinarias e terminais não se limita apenas aos produtos petrolíferos, esses efeitos também reverberam em pesados fretes e nas prateleiras dos supermercados. Aumento nos preços se torna uma realidade para os consumidores na península, que já sentem a pressão de produtos atrasados. Mas o que vem a seguir? Em semanas futuras, a informação de um segundo ataque torna os planos de defesa mais simples. Se um local foi atingido 2 vezes em uma semana, a chance de ser alvo de um novo ataque é alta. Isso obriga as forças de defesa a se reposicionarem constantemente e os atacantes a diversificarem os horários e as rotas. A área em reparo acaba se transformando em um alvo atraente para novas operações. Assim, o ataque realizado em 13 de outubro em Feodosia não foi uma mera coincidência, mas uma operação bem planejada e repetida, evidenciando uma pressão calculada sobre as instalações de combustível e energia. À medida que as filas de abastecimento se alongam, a força explicativa das mensagens técnicas se torna fraca. O ataque à Feodosia não é apenas uma batalha de armamento e metal, mas também uma questão de percepção e resiliência. O cenário que surge é claro: o fornecimento de combustível e eletricidade é a nova linha de frente da guerra em Crimeia. As noites se tornam mais escuras e as bombas de combustível estão mais lentas. Quando a próxima noite chega, a pergunta persiste: por que ninguém pôde impedir isso? A resposta brilha mais uma vez no céu. E agora, o que você pensa sobre essa situação? A tensão está crescendo. E a realidade nos ensina que cada ataque pode ser o precursor de novos conflitos. A guerra em Crimeia não é apenas sobre território, é sobre a luta pela sobrevivência em um cenário energicamente fragilizado.